Esse vídeo é, alguns alunos têm dúvida na hora de constituir uma empresa. E esse vídeo foi pensado na forma de ensinar como se constitui uma empresa na junta. Eu sou o professor Marcelo e vou ensinar como vocês constituir uma empresa na Junta Comercial da Bahia. Então, quando você entra no site da Junta, aí você vem aqui em requerimento universal. Em requerimento universal tem um requerimento eletrônico, você clica aqui conforme a seta, está demonstrando. E quando você passa para o momento seguinte, ele abre essa tela. Para você ter acesso a essa tela, você previamente tem que se cadastrar com o seu CPF e uma senha. Aí você fecha isso aqui e aí você coloca o seu CPF e a senha. Eu já tinha um CPF e uma senha, mas quando você se cadastrar, você vai ter acesso ao requerimento eletrônico. Depois que você faz o acesso, aí ele abre o portal do serviço. Todos esses serviços você pode fazer na junta comercial. E eu estou ligado no requerimento eletrônico. Aí eu clico aqui no requerimento eletrônico. Aí ele vai abrir todos os serviços do requerimento eletrônico. Se eu estou fazendo uma constituição, eu clico aqui em constituição. Se eu estou fazendo uma alteração de endereço, atividade, de sócio, aí eu clico aqui em alteração. Se eu estou fazendo uma baixa, tem um campo específico para baixa, que chama de extrato. E se eu comecei um requerimento e não terminei, aí eu posso sair do site. Quando eu voltar, eu clico em alterar e continuo da mesma forma que eu terminei. É necessário que você guarde o número do processo para você continuar. Tanto faz. Se você não terminou ainda, você volta aqui para atualizar o requerimento. Se você já terminou e não imprimiu, não fez assinatura digital com o seu certificado, você pode voltar aqui para atualizar. E aí, o que você vai preencher? O número do DBE, que você adquire esse número no site da Receita Federal. Tem uns passos para você requerer o DBE. Em outro vídeo eu posso mostrar. E aí você faz o ato
que você quer registrar. Se for contrato, você clica aqui, aí aparece o contrato. Se for de extrato, também. Aí você pode avançar, aí ele vai avançar para outra tela. Aqui eu estou mostrando o número do DBE e esse processo é de contrato, constituição da empresa. Aí ele vai verificar se ele vai comparar o que você mandou pela viabilidade e o que você mandou pelo DBE. São dois processos diferentes. Você faz a viabilidade, depois você faz o DBE no site da Receita Federal. Agora que você está fazendo o requerimento, ele faz uma confrontação entre os dados que você colocou na viabilidade e os dados que você colocou no DBE. Compara os dois. Se tiver certo, naturalmente é para estar certo, aí você continua. Aqui ele aparece a atividade principal na viabilidade no DBE, aparece os dados dos sócios que você informou, e aí você manda avançar, aí ele cria um protocolo. Aí depois você pode anotar esse número, porque quando você quiser, se você parar aqui, se faltar luz, ou se você não puder continuar, é esse número que você faz a atualização do requerimento. Aqui ele começa a preencher os requerimentos. Ele vem com o requerimento padrão, o número do CPF de quem está no cadastro. No meu caso, eu coloquei o meu número e o meu nome, o telefone e o e-mail. Quando vocês fizerem o cadastro, vai aparecer o seu nome, é os dados do requerente, não tem nada a ver com a empresa. E aí você tem o nome da empresa, o nome de fantasia. E aí você pode prosseguir, você coloca o capital que você vai integralizar ou subscrever para a empresa, o número de cotas, o valor de cada cota, se ele vai ser integralizado em dinheiro ou em bens, você clica aqui. Se o capital é totalmente integralizado, se você não integralizou no ato o capital social, você clica em não. Mas se você está integralizando no ato, você clica em sim. A data do início da atividade, se for uma outra data, você coloca aqui. Se for na data da atividade, aí você clica aqui. O tempo de duração da empresa é um tempo de duração indeterminado ou prazo determinado, e isso vai depender da empresa que você está constituindo.
A empresa é microempresa, é empresa de pequeno porte ou é demais empresa, isso você colocou na viabilidade. E ele puxa esse dado para aqui. A data do balanço você precisa colocar. Se for 31/12, você coloca aí. O normal é 31/12. Aí você pode seguir na viabilidade, atividade e o KENAI. Ele vem aqui na viabilidade. Passando aqui, ele vai trazer os sócios, todos os dados do sócio, CPF e o nome, e ele pede para você dizer quem é o administrador. Pode ser os dois, pode ser um só. Aí depois você manda avançar. Aqui ele vai pedir os dados dos sócios, tipo de carteira, o número da carteira, o órgão emissor, se a data de nascimento, o sexo, estado civil, o regime do casamento, a profissão, o nome do pai, o nome da mãe. Tudo isso ele vai depender para colocar no contrato. Isso aqui você está dando dados para ele colocar no contrato, porque o contrato é feito por ele, pelo site. Aí ele já preencheu o capital e os dados do sócio. Aqui só aparece os sócios, não aparece o administrador. Pode ser um dos sócios, mas ele não aparece. E a quantidade de cotas que representa o capital. Aqui ele está avançando para o final. Aí você vai validar o requerimento, clica aqui, você vai validar o DBE, aquilo que apareceu antes, no início, o requerimento e o DBE. Aí você clica em avançar. Aqui é muito importante que, se o advogado ou o contador ele vai autenticar os documentos, aí você clica aqui, ó, no sim, para dizer se o advogado ou o contador vai fazer uma declaração de autenticidade de documentos. Ele aparece os dados do contador aqui. Quando você colocou aqui que sim, ele aparece os dados do contador, que você previamente disse qual era o contador, o número do CPF dele. Se você tiver cláusula, se a cláusula de administração ela é padrão, aí você marca que ela é padrão. Se não for padrão, você marca que sim, aí você tem que colocar uma cláusula no contrato. Vai aparecer aqui o espaço para você colocar uma cláusula. Se você tiver outras cláusulas que não tenha no contrato,
que não seja padrão do contrato. Se você precisar de colocar alguma coisa que você tenha acertado com o sócio, aí você coloca uma cláusula adicional. Quando você clica aqui, ó, tipo de cláusula, aí você marca o local da assinatura e marca a data que você está assinando. E também marca o local de entrega. Pode ser na junta comercial ou no saque, em qualquer posto que tenha a junta. E aí você, terminando, você grava e manda finalizar. Aí ele vai aparecer os documentos que ele fez com os seus dados. Se for contrato, vai aparecer o contrato. Se for distrato, vai aparecer o distrato. Se foi alteração, vai aparecer alteração contratual. E ele vai fazer uma capa para direcionar o contrato e os boletos de pagamento. Aí você pode imprimir os boletos, pagar e depois você verificar se esse processo vai ser assinado digital ou entregue na junta comercial. Aí você faz o seguinte: se você for entregar esse processo na junta comercial, você imprime todos, manda os sócios assinarem e você entrega na junta, mediante pagamento da taxa. Se você for assinar, entregar via internet, você precisa ter uma assinatura digital. Mas como você disse que esse processo era assinado pelo contador, aí você deve pedir para os sócios assinarem. Aí você pode mandar por e-mail, eles assinam e responde um e-mail com o contrato assinado. Só basta que ele assine o contrato, os dois. Se for 2 sócios, os 2. Aí manda para você e aí você faz o seguinte: na hora que você diz que esse contrato vai ser assinado o certificado digital, aí ele abre isso daqui. Ele abre uma capa, um instrumento contratual, que é o contrato, a procuração, os sócios dando poderes para você assinar. Você, como na qualidade de contador, você pode assinar. E você vai fazer uma declaração de autenticidade. E aí você fez essa declaração e aí você vai fazer o anexo desta declaração. Esta declaração, você pega a procuração e a declaração, você pega no site da junta. No modelo manual de modelos e formulários. Aí você entra no site da junta, clica do lado esquerdo, manual, modelos e formulários,
ele abre esse campo de formulários, aí você encontra a procuração específica e a declaração de autenticidade. Aí você faz um download, ele vai listar um modelo de procuração, você preenche e ele vai listar uma declaração de autenticidade. Aí você preenche conforme os dados do processo, aqui a declaração, a procuração, o outorgante e o outorgado, e os sócios assinam, todos os sócios assinam essa procuração e manda para você por e-mail. Aproveitando que a gente está em home office, os sócios assinam, você manda para ele por e-mail, eles assinam e manda e vai responder por e-mail. Aí você anexa ao o contrato. Aqui a declaração de autenticidade. Diz que você, na condição de contador, com o número de CPF tal, o número do CRC tal, aí você especifica tudo dos seus dados e aí você discrimina o que você está tomando como base autêntica, certo? Você reconhece a assinatura dos sócios, reconhece a assinatura da capa e reconhece todos os documentos que foram anexados por cópia. Aí você autentica esse documento com o seu certificado digital. E aí você volta para aqui, anexa, o contrato já está sendo anexado, a capa também, anexa a procuração, depois de pronta e assinada, anexa a declaração de autenticidade, no mesmo arquivo você anexa a declaração, a carteira do conselho e uma certidão do CRC. Anexa tudo aqui, um documento só. E aí, aqui vai aparecer documentos auxiliares. Isso daqui é documentos auxiliares. Aí você apresenta o DBE. E você verifica que ele não aparece o DBE para aqui, específico. Aí você tem que fazer como documentos auxiliares o DBE e a viabilidade. Depois que você anexou tudo, aí você vai assinar digitalmente. Aqui, ó. Aí vai aparecer o seu nome aqui, aí você aperta em ação, certo? Quando você aperta em ação, ele vai procurar o seu certificado e vai aparecer assim, a empresa, documentos auxiliares, o seu nome que vai assinar e o seu certificado. Aí quando você aperta aqui, aparece o seu certificado que está na sua máquina e aí você assina esses documentos. Todos esses documentos têm que ser assinados por você na qualidade de contador. Aí depois você atualiza
atualiza, clicando aqui, e depois de atualizado, você envia para a junta comercial. A junta comercial vai receber o seu processo e aí depois ela vai verificar se o processo está correto ou se tem alguma irregularidade. Se tiver alguma irregularidade, ele vai passar para você um e-mail dizendo que esse processo está em exigência, certo? Beleza até aí?